Vida sobrenatural, será que é para todo mundo? O que significa isso? O que significa viver debaixo de leis que não são simplesmente as leis da ciência, ou da física, ou do conhecimento humano? Queridos, eu queria que você soubesse que para você viver nesse sobrenatural, você tem que compreender a trindade de Deus. Porque muito antes do tempo existir, muito antes do universo existir, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo decidiram criar o universo. Que coisa tremenda. E com a criação do universo veio também a criação do tempo. E a palavra de Deus começa no capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Acontece que esta palavra Deus, no hebraico Elohim, é uma palavra plural. O singular é Eloi, ou Eli. Vocês se lembram de Jesus na cruz? O que ele falou? Eli, Eli, lama sabachthani. Eli é meu Deus. Agora, lá no versículo 1 de Gênesis capítulo 1, a palavra está no plural. Porque quem criou os céus e a terra foi a Trindade. O Pai é aquele quem determinou, e Ele falou dizendo: haja luz. Mas a palavra de Deus em João capítulo 1 diz: no princípio, este mesmo princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, o Deus Filho. O Pai determinou, a palavra, o Verbo de Deus, Jesus formou o universo com as próprias mãos. E o Espírito de Deus, quando a Bíblia diz pairava sobre as águas, na verdade a palavra hebraica é voejava sobre as águas. Literalmente era como se ele tivesse como um helicóptero em cima das águas, voando, ventando com o seu espírito para gerar a vida. Então quem criou os céus e a terra foi o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Amém? Quantos de vocês sabem que a Trindade atua sempre em conjunto, sempre em unidade? E neste mesmo tempo, que na verdade é fora do tempo, quando eles se juntaram e deliberaram criar os céus e a terra, e criar o homem, eles já sabiam que o homem haveria de cair. Então neste tempo, ou neste lugar que não era um lugar, neste estado, eles decidiram redimir a humanidade. Só havia um jeito, e o jeito era Deus se tornar homem e viver como um homem deveria viver, sem nunca pecar, e morrer no lugar desse homem. E mais uma vez a gente vê a Trindade atuando na história do homem. Primeiro, a Bíblia diz que isso aconteceu muito antes de ser criado o tempo. Lá em Apocalipse 13:8, a Bíblia diz assim: e adorá-la-ão, está falando da besta, né? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida de quem? Do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha que coisa tremenda. O texto está dizendo que Jesus primeiro morreu no coração de Deus, para depois entrar na terra no tempo e morrer no ano 33. Amém? Então, este Deus extraordinário que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidiu fazer uma aliança de redenção, de morte do Filho. Mas para que ele morresse, ele teve que nascer. E mais uma vez a gente vê a Trindade operando no plano de redenção de Deus. O Pai decide que o Filho
deve vir ao mundo. O que diz João 3,16, irmãos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem deu? O Pai decidiu. O Filho tinha que nascer. Mas olhem o que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo é aquele quem gerou o Filho. Lá em Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35, aqui a gente tem o encontro de Maria com o anjo. E o anjo diz assim, o anjo disse que o que nasceria dele seria filho do Altíssimo e tal, e ela responde: então disse Maria ao anjo: como será isto, porque não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Diga assim: Deus decidiu. O Espírito Santo foi quem com a sua sombra, com o seu poder, fez com que a semente de Maria fosse fecundada pelo Espírito de Deus e nascesse o Filho de Deus no mundo. Amém? Então, mais uma vez, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diga: isso é vida sobrenatural. O Espírito Santo, portanto, querido, é aquele que fornece o poder. Deus é o chefe, é o que determina. O Filho é o que executa, mas o Espírito é quem dá o poder para que aconteça todas as coisas. Amém? A gente percebe isso claramente. Jesus, até ser batizado, nunca operou um milagre. Por quê? Porque ele tinha se esvaziado completamente do poder de Deus. Completamente. Então, ele precisou que o Espírito Santo viesse sobre ele, para que ele pudesse operar todos os milagres que ele operou pelo poder do Espírito. E Jesus, quando falava, ele dizia: as palavras que eu falo, não falo por mim mesmo, eu falo pelo Pai do céu que me enviou. Então o Pai envia, o Filho realiza, o Espírito Santo potencializa. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: na tua vida, para você andar no sobrenatural, você precisa discernir os papéis do Deus triuno. Amém? Logo após o batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo dirigiu Jesus para o deserto, para que ele fosse tentado pelo diabo. Jesus não fazia nada pela sua própria vontade, ele fazia dirigido pelo Espírito Santo. Todos os milagres que Jesus operou, ele operou pelo poder do Espírito Santo. Para quê? Para que um dia, quando ele enviasse o Espírito Santo, você e eu, pelo mesmo Espírito, pudéssemos viver uma vida sobrenatural. Nunca ninguém vai poder dizer: Jesus operava porque ele era Deus. Não, Jesus operou o milagre no poder do Espírito Santo. Porque embora ele nunca tenha deixado de ser Deus, ele era 100% Deus, mas como diz a palavra em Filipenses, ele se esvaziou. Jesus não tinha poder em si mesmo para realizar o sobrenatural enquanto ele esteve na terra. Na morte de Cristo e na ressurreição, também foi o poder do Espírito Santo. Quando Jesus na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque lá na eternidade já estava decidido que ele tinha que morrer. E naquele momento ele tinha que morrer sozinho. Naquele momento ele tinha que provar o inferno, que era nada mais do que a separação de Deus. Porque o inferno é a ausência de Deus. E o Espírito Santo foi aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Queridos, Jesus nunca pecou. Isso significa que se ele tivesse continuado na sepultura, ele nunca ia apodrecer. Porque a morte é salário do pecado. O que torna a nossa vida, a nossa carne putrefata, você está envelhecendo porque você é pecador. Mas Jesus nunca pecou. Então, se o Espírito Santo não tivesse ressuscitado Jesus, a carne dele não ia se desfazer. Mas a Bíblia diz que o Espírito
Espírito de Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Mais uma vez você vê que o sobrenatural precisa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vocês já repararam, queridos, que é só o Espírito Santo que transforma as pessoas? Os discípulos viram Jesus operar todo tipo de milagre, mas nenhum deles foi transformado. Até quando Pedro declarou que Jesus era o Cristo, ele falou: foi o Pai que te revelou. Isso não foi coisa tua, era o Espírito que estava revelando a ele. Agora veja, ninguém foi transformado. Na hora da cruz todo mundo fugiu. Mas depois que eles foram revestidos de poder pelo Espírito Santo no dia do Pentecostes, aí não tinha morte que os parasse, não tinha morte que os calasse, porque o Espírito Santo produziu regeneração. Quero dizer para você, querido, quem vai transformar aquela pessoa que você ama, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu amigo, não é o poder do intelecto, não é a tua capacidade, é o Espírito Santo de Deus. Quando você descobrir que o Espírito Santo age no sobrenatural, a tua vida vai ficar mais fácil. Amém? É Ele quem transforma a vida das pessoas. Lá em João capítulo 16, versículos 7 a 11 diz assim: Jesus está falando: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Presta atenção, porque isso aqui é profundo. Diga: o pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Isso aqui é tão tremendo, irmãos. Você acha que tem algum pecado que te manda para o inferno? Ninguém vai para o inferno por causa de nenhum pecado. O que leva as pessoas para a condenação é um pecado só: não crer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus diz que é o Espírito quem convence do pecado, porque não creram em mim. Olhe para a pessoa do teu lado: se você crer em Jesus, não há pecado que te mande para o inferno. Se você não crer em Jesus, declare: se você não crer em Jesus, não há vida de santidade que te leve para o céu. O que condenará o mundo, meu querido, é rejeitar a Jesus. Ele diz: e o Espírito convence da justiça, porque eu vou para o Pai. Isso significa que a justiça que nos torna justos já aconteceu há 2000 anos atrás. Não tem mais nada para ser feito. É por isso que no livro de Hebreus, o autor diz assim: que uma vez por todas, e no grego é hapax, o sangue de Jesus nos purifica dos pecados. Amém ou não? O que nos leva, meu querido, para o céu, o que nos justifica, é o que Jesus fez. E ele diz: e do juízo, porque há uma escolha a ser feita nesse mundo. De que lado você está? Se você estiver do lado de Jesus, você não terá juízo, porque Ele mesmo diz: quem crê em mim e nas minhas palavras e naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas se alguém não escolheu o lado de Jesus, já está em julgado, porque o príncipe desse mundo, que é o Senhor daqueles que rejeitam o Cristo, já está condenado. É por isso que Jesus dizia: quem crê em mim tem a vida eterna. Diga para o teu irmão do lado: não é terá a vida eterna, é ter hoje, no presente. Amém? Quantos creem em Jesus aqui? Você tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Quem não crê em mim já está condenado. Não tem essa de vamos esperar para ver. Já está condenado. E esta é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer.
Nem todo o intelecto do mundo é capaz de entender as coisas espirituais, porque se discernem espiritualmente. Por isso que está cheio de gente culta aí, que não consegue discernir o que o Espírito revela. E tem gente simples que não sabe nem ler nem escrever e entende as coisas sobrenaturais, porque estas coisas são reveladas pelo Espírito Santo. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Quando você entende o trabalho do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você entende que você pode viver uma vida sobrenatural. Enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus me revelou uma coisa que eu nunca tinha pensado. O Espírito Santo é assim, irmãos, a Bíblia sempre tem algo novo para nós. Porque o Velho Testamento é a dispensação do Deus Pai. Quando Cristo veio, naqueles anos na terra, 3 anos em que Ele ministrou, era a dispensação do Deus Filho. Mas essa era do Espírito Santo. Mas o que Deus me mostrou é que o Espírito Santo só entra em pecadores. Que coisa, né? Deixa eu perguntar para vocês, Jesus tinha o Espírito Santo antes do batismo? Tinha ou não? Não. E de repente Jesus chega no Jordão e fala para João: eu quero ser batizado. Ele fala: mas jamais eu vou te batizar. Eu não sou digno nem de desamarrar a sandália do seu pé. Não convém que você seja batizado. Porque o batismo era para quem? Para pecadores. E Jesus: convém que eu seja batizado e que se cumpra em minhas escrituras. Jesus não pecou jamais, mas ele estava no batismo se identificando com os pecadores. E no momento em que ele desceu das águas e que ele recebeu a vestimenta de um pecador, mesmo nunca tendo pecado, o Espírito Santo veio sobre ele, descendo com uma pomba. Tremenda essa revelação, não é, irmãos? Não é tremendo isso? Ele continuou sem pecado, mas vestiu a vestimenta de um pecador. Isso é tão tremendo que quando Deus manda fazer as festas, cada festa, a festa de Deus, né? Porque não é festa de Israel, são as festas do povo de Deus. Quando Deus manda fazer as festas, quando chega na Páscoa, Deus manda que o povo comesse pão sem fermento, porque o fermento representa o pecado. E durante toda aquela semana que eles celebram Páscoa e primícias, o judeu até hoje tem que tirar da sua casa qualquer resquício de fermento. Não pode ter fermento. É o pão ázimo ou o maçá. Tira o fermento da casa. Por quê? Porque a Páscoa fala da morte do cordeiro. E não pode haver pecado, o cordeiro tinha que ser puro, perfeito. Vem primícias, de novo, continuam celebrando aquela vida, a ressurreição, sem fermento. Mas 50 dias depois, Deus fala: agora vocês vão trazer o fermento e vão fazer bolos e pães com fermento para celebrar o Pentecostes. Porque o Pentecostes fala do nascimento da igreja e do Espírito Santo descendo sobre pecadores. Então o que o Senhor me mandou te dizer, querido, que mesmo você e eu sendo pecadores, o Espírito Santo habita em nós que cremos, amém? Você pode entristecê-lo, você pode apagá-lo, mas ele está aí. Bastou haver um arrependimento genuíno, que o Espírito Santo vai tomar controle da tua vida e vai fazer da tua vida uma vida sobrenatural. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que traz o poder de Deus. Como é que nós iríamos vencer o pecado, vencer as lutas dessa vida, se não for pelo Espírito Santo? Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: se o Espírito de Deus habita em você,
você pode vencer o pecado, você pode vencer a droga, você pode vencer a prostituição, você pode vencer a depressão, você pode vencer o mau caratismo, você pode vencer a tua carne, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos empodera. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor, diga eu creio. Portanto, eu fiquei pensando, no meio da igreja, as pessoas exaltam a Deus, as pessoas exaltam a obra de Cristo, mas raramente você vê alguém exaltando a obra do Espírito Santo. As pessoas não gostam nem de falar no Espírito Santo. Algumas igrejas tradicionais, falar no Espírito Santo é tabu. Quando ele começa a se manifestar, abafa o caso. Mas sem o Espírito Santo, meu querido, não há vida sobrenatural. Sem o Espírito Santo, você jamais vai vencer a tua carne, a tua incredulidade. Jamais você vai ver os milagres de Deus, porque até Jesus só operou milagres por causa do Espírito Santo. Diga assim: Deus Pai é quem determina, Deus Filho é quem se manifesta, Deus Espírito é quem empodera. Ainda hoje, na igreja, quem opera cada salvação, cada vida que diz eu creio, eu me rendo a Jesus, cada vida que muda de vida, o alcoólatra que abandona a bebida, o viciado que abandona a cocaína, o adúltero que abandona o adultério, é o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso na nossa vida. Que coisa extraordinária esse Deus, irmãos. O Deus Todo-Poderoso se esvaziou e tornou-se um homem. Mas antes de mais nada, ele foi um bebê totalmente indefeso. Olha que coisa contraditória. O Todo-Poderoso se tornou indefeso. O Criador se tornou criatura. O Rei dos Reis se tornou servo. O Santo Espírito veio habitar em casas imundas de pecadores. Esse Deus é tremendo. Só Ele podia inventar um negócio desse, para fazer uma obra de redenção que ia dar um nó no diabo. Porque todas as outras religiões retratam o homem tentando chegar a Deus e fracassando, porque um pecado tira o homem da presença de Deus definitivamente. Então Deus mandou o seu Filho Jesus, e esse se tornou carne, nunca pecou e recebeu a nossa culpa, recebeu os nossos pecados, e esse morreu por nós, pelos nossos pecados, e com o seu sangue puro nos purificou. Mas ele disse: eu tenho que ir, porque se eu não for, não virá o Consolador. E ele diz assim: um outro Consolador. E é interessante porque no grego há duas palavras para outro. Uma é héteros. Héteros é como heterossexual, é um outro de diferente espécie. Mas existe uma outra palavra que é alos, de alopatia. A alopatia, ela trata da doença com o mesmo princípio ativo. Se você procura um remédio alopata, o que ele vai fazer? Você tem, por exemplo, um estômago com acidez. Em vez de ele te dar um elemento básico, ele te dá ácido também, em doses pequenininhas. Por isso que a gente fala em doses homeopáticas. Mas é o mesmo princípio ativo. Jesus está dizendo: eu vou mandar um outro que é igual a mim, do mesmo tipo. É o Deus Espírito, o Consolador. Querido, o Santo, Santo, Santo entra na vida de um pecador e começa a germinar vida do mesmo jeito que ele germinou aquela semente. E ele começa a fazer com que o indivíduo que estava morto nos seus delitos e pecados passa a ter vida. Diga assim: o Espírito Santo é que produz vida.
Amém, irmãos? Não existe vida sem o Espírito Santo, e muito menos vida sobrenatural sem o Espírito Santo. Quando eu disse para vocês que lá em Gênesis o Espírito Santo está, no inglês tem um termo que é mais, que traduz melhor, chama hovering. Hover é literalmente pairando, ventando. As águas estavam lá, mas não tinha vida. Aí vem o Espírito de Deus e aí começou o processo de criação e de vida. Eu quero declarar que hoje o Espírito vai soprar sobre a sua vida, e tudo aquilo que tem de morte na sua história vai sair, e a vida do Espírito vai vir sobre a tua vida. Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Mas o Espírito Santo sela os que creem. Lembra que eu falei que lá na eternidade o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito fizeram uma aliança? Querido, na Bíblia há muitas alianças. Em toda aliança existem promessas, existem condições e existem selos. Só tem uma aliança na Bíblia que não foi selada. Sabe qual que é? A com Adão. Porque se tivesse sido selado, no momento que ele quebrou a condição que era não comer daquela árvore, nós não estaríamos mais aqui, porque ele continuaria sendo pecador para toda a eternidade. Mas a aliança de redenção tem selo. Deus enviou o seu filho morreu por nós, e o Espírito Santo veio e nos selou. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: está consumado. Queridos, o selo, a figura do selo, o selo tinha duas figuras. Uma é de propriedade, porque, por exemplo, um rei, quando colocava o seu selo, estava lá o brasão do rei, todo mundo sabia que aquilo era do rei, era propriedade do rei. E a segunda figura é, além de propriedade, é de segurança, porque o selo era inviolável. E a palavra de Deus nos diz no livro de Efésios 2 vezes que quando você creu, você foi selado. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: em quem também vós, diga eu, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Quantos já ouviram aqui a palavra da salvação? Tendo nele também crido. Quantos creem em Jesus aqui? Então vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, irmãos? Sabe que a palavra de Deus está dizendo que sobre a tua vida um dia os homens vão escolher ter a marca da besta, mas nós temos a marca do Espírito Santo. Você tem o selo do Espírito Santo, e você estará selado até o dia da redenção. Sabe que dia é esse? É o arrebatamento da igreja. Até o dia do arrebatamento, Satanás olha para a tua vida e fala: não posso tocar, porque tem dono. Não posso violar, porque é inviolável. Porque quem te sela e te protege, e quem faz de você propriedade exclusiva, é o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Efésios 4,30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Até o dia da vinda de Jesus, o Espírito Santo está sobre a sua vida. Como não nos relacionar com esse Espírito? Com o Espírito de Deus. Como não adorá-lo? Como não ter comunhão com Ele? Ele é o Consolador, e Ele só te dará consolo se você tiver comunhão com Ele. E quando você começar a falar com Ele, é como uma criança que não consegue entender a infinidade de pensamentos do seu Pai.
Mas quando você começa a buscar o Espírito Santo, e Ele quer ser buscado, Ele quer ser adorado, Ele quer que você, no esconderijo da sua casa, dobre o seu joelho e diga: Espírito de Deus, fala comigo. E quando você não encontrar palavras, Ele vai te trazer uma outra intercessão. Ele vai começar a orar dentro de você, e você vai começar a exprimir essas orações com palavras ininteligíveis, a linguagem do Espírito, e de repente aquilo que é impossível para o natural ser entendido, Ele vai te revelar, porque você vai mergulhar numa nova dimensão sobrenatural. Amém, igreja? Glória a Deus. O Espírito Santo nos dá dons. Aquilo que você não pode fazer pela habilidade natural, Ele pode te dar habilidade espiritual. Eu tenho uma facilidade muito grande para línguas. Foi Deus que me deu. Mas eu ouvi falar de uma moça, quem me falou, até o pastor Caleb, que recebeu o dom de falar inglês de uma hora para outra. E ele falou: ela não tem nenhum sotaque. O Espírito Santo falou: você vai falar inglês como um americano. Quantos aqui querem um dom assim? Querido, o Espírito Santo, Ele é capaz de fazer coisas assim, se você o buscar. Como ter uma vida sobrenatural? Não dá para ter uma vida sobrenatural e relegar o Espírito Santo como se fosse um Deus inferior. Ele é Deus, só que Ele é Deus que habita em você. O diabo não está tão preocupado que você crê em Deus. Ele não quer que você confesse Jesus. Mas se confessar, ele fala: tudo bem, perdi. Mas o que é pior para ele é você crer em Deus, confessar Jesus e estar cheio do Espírito Santo. Porque você cheio do Espírito Santo, você é um problema para Ele, para o seu reino. Você é um indivíduo que cheio de coragem. Vocês veem que os discípulos andaram com Jesus e tinham medo. Mas bastou vir o Pentecostes, que esses camaradas queriam ir para a briga. Eles queriam ir para o meio da praça pública para falar: Jesus está vivo, Ele ressuscitou. O que fez isso na vida deles? O Espírito Santo de Deus. E esta geração precisa estar cheia do Espírito Santo, porque é grande a guerra que nós estamos enfrentando. Se você não entrar nessa dimensão, querido, você vai ser muitas vezes derrotado, e a tua luz vai apagar. Uma vida sobrenatural só através do Espírito de Deus. Lá em Efésios, a gente lê: não vos embriagueis com vinho, no qual de dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu vou junto com vocês dizer como é que a gente se enche do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Começa se esvaziando. Quando a Bíblia diz que o vinho embriaga, quando o vinho embriaga alguém, essa pessoa é tomada pelo vinho e faz coisas que não faria normalmente. Sim ou não? Mas tem vários tipos de vinho na vida das pessoas. Tem muita gente dominada por intelecto, dominada por acreditar que é capaz. Tem muita gente dominada por sentimentos de negativos, por dor, por ressentimento, por incredulidade. Isso tudo é domínio. São cadeias, são fortalezas da mente. Mas diz: enchei-vos do Espírito. Olha para a pessoa do teu lado e diga: a única coisa que está dentro, tem que estar dentro de você, é o Espírito Santo. Quando você se enche de algo, não tem mais lugar para nada. Amém ou não? A figura de Jesus sobre o enchimento é essa: é uma água corrente que vai enchendo um recipiente e de repente começa a transbordar, e esse transbordamento faz com que a sujeira saia, até que o que fique no recipiente seja água absolutamente pura. Isso que Deus está dizendo para você, que é possível nos dias de hoje. Estamos cheios de Deus e vazios de nossa carne. Amém?
Aí ele diz mais: como é que você se enche? Diga, falando em vós, entre vós, com salmos. Você fala mal dos outros? Não é o Espírito que está em você, é a tua carne que está fazendo isso. Entoando e louvando a Deus. Você é amargo? Você é o tipo de pessoa que só fala que não vai dar certo, essa vida é uma droga, está tudo ruim? Porque para se encher do Espírito Santo, você tem que ter um espírito de adoração, louvando de coração. Olha para o teu irmão e diga, não adianta de boca. Diga, tem que ser de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O Espírito já te deu a dica. Os hinos são quando a gente canta as coisas inteligíveis, mas chega uma hora que não basta cantar o inteligível. Você tem que entrar na esfera dos cânticos espirituais, quando você canta em línguas, quando você deixa fluir o Espírito, e nessa hora vai saindo a carne e vai entrando o poder de Deus. Amém. Querido, se você tiver uma vida de adoração diária, porque a carne vai estar aí todo o tempo, só que o Espírito também está. Então quando você perceber no teu coração mágoa, ressentimento, justificativa para ficar infeliz, para ao invés de amar, desamar, para ao invés de juntar, separar, peça perdão, diga, Espírito me ajuda. E o Espírito vai te encher de poder. Ele é quem gera a vida. Diga, o Espírito Santo é quem gera a vida. Tem duas palavras no hebraico que se referem ao Espírito. Uma é ruach, que é literalmente vento. A outra palavra é nefesh, que significa soprar. É o Espírito de Deus quem gera vida sobre nós. Sabe, gente, lá em Gênesis 1:2, quando o Espírito estava soprando sobre a água, ele estava transmitindo vida. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 1, quando o dilúvio cobriu a terra e não havia mais vida, a Bíblia diz, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Este vento era o Espírito de Deus gerando vida para uma nova criação. Jó 33, versículo 4 diz assim: o Espírito de Deus, diga ruach, me fez, e o sopro, diga nefesh, de Todo-Poderoso me dá vida. Olha para a pessoa ao teu lado, vida sobrenatural vem do Espírito de Deus. Diga, o Espírito de Deus está dentro de você. Querido, dentro de você tem o Espírito de vida. Dentro de você, então não abra a tua boca para alimentar a morte. Abra a tua boca com cânticos e louvores e elogio e adoração, porque o Espírito de vida vai soprar por você e vai gerar vida ao seu redor, ao invés de gerar morte ao seu redor. Amém, aplauda o Senhor, glorifique ao Deus Todo-Poderoso. Jesus disse para Nicodemos: não basta nascer da água. Nascimento da água, alguns dizem que é a palavra, outros dizem que é o nascimento do líquido amniótico, nascimento físico, porque a água representa vida física. Mas ele disse, tem que nascer da água e do Espírito. Do mesmo jeito que Deus soprou o seu nefesh sobre Adão e ele viveu. Quando você diz, eu creio em Jesus, o Espírito Santo sopra na tua vida e você nasce espiritualmente para o reino de Deus.
Do mesmo jeito que no nascimento físico você tem que ir ao cartório para receber um nome, um certificado, uma cidadania. Quando você nasce de novo, nasce do Espírito, você ganha uma nova identidade, um novo nome que não há outro nome como este no céu, só o seu nome. Quando no céu você ouvir o seu nome da boca do Criador, você saberá que é você, porque não haverá outro como você, e você recebe uma cidadania do reino dos céus. Amém, igreja? Porque o Espírito Santo é quem gera a vida. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. A partir de hoje, todos os dias, você vai buscar o poder do Espírito. Você pode orar a Deus em nome de Jesus, porque Ele nos ensinou assim. Mas você pode orar ao Espírito e pode invocar a Ele e dizer: intercede por mim. Quando a tua alma estiver doendo, quando o pecado estiver te inclinando para a morte, você vai dizer: Espírito de vida que está dentro de mim, me dá poder para vencer o pecado, me dá poder para vencer a incredulidade, me dá poder para vencer aquilo que está me atacando e me dominando. Amém.